No século XV, França e Inglaterra já se enfrentavam há décadas, né? A França estava visivelmente derrotada, então Deus resolve intervir em favor da França e levanta uma jovenzinha chamada Joana d'Arc para liderar o exército francês. Contra todo o preconceito, todas as expectativas, ela conseguiu levantar a moral do exército francês e eles venceram. Mas ela não viu a glória, ela não colheu as glórias, porque logo depois de vencer, então, o rei, né, o Delfim, que tinha sido levantado por Deus através de Joana d'Arc, a entregou para o inimigo numa grande covardia. É a história de João Batista, por exemplo. João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor, mas foi traído pelo seu povo e foi morto de uma forma humilhante. Mas ele sabia que quem tinha que brilhar era o Cristo. Joana d'Arc está brilhando hoje ao lado de Jesus Cristo, né? João Batista está brilhando hoje no céu ao lado do João Batista. E é isso que nós temos que entender, que a vitória não é para esse mundo. A vitória é para depois desse mundo. E nós vemos em Mateus 4, versículos de 12 e seguinte, vai dizer exatamente isso, né? Primeiro Jesus foi batizado, né? Nós vimos semana passada que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Aí depois ele vai para o deserto, ele fica lá os 40 dias no deserto. E aí depois ele volta em missão e já ouve falar de que João Batista havia sido preso. Então, quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulão e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulão e Neftali, região vizinha do mar, a terra da além do Jordão, da Galiléia e dos gentios. Esse povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora que jazia na região dos mortos, para os que jaziam na região dos mortos. Desde então, Jesus começou a pregar e fazer penitência, pois o reino dos céus está próximo. Né? Jesus é como se ele assumisse agora o papel de João. Só que João, ele batizava, João, ele anunciava, né, uma conversão dos pecados para os judeus. Jesus agora vai lá para os pagãos. Porque se ele ficasse ali, certamente ele seria morto antes do tempo. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ter estratégia. Tudo que a gente vai fazer tem que ter estratégia para alcançar o objetivo. Então, a estratégia de Jesus foi essa. Ele foi, então, pregar e curar aqueles pagãos que viviam naquela região. E como ali era uma região marítima, uma região de porto, então muita gente passava por ali. E Jesus começa o seu ministério por ali. E veja, é interessante ver que no meio dos judeus, né, depois de Jesus ser conhecido, ele perguntava para as pessoas, né, se as pessoas acreditavam que ele poderia curá-las, se as pessoas, o que as pessoas queriam, qual é a cura que as pessoas queriam. Mas aqui Jesus não pediu um ato de fé, porque tudo era novo para esses pagãos. Era primeiro preciso mostrar, né, que Jesus era Deus, era Filho de Deus, para que eles começassem a acreditar, para então assim começar, né, digamos assim, esses atos de fé. Jesus então vai ali, no meio daquele povo, no meio daqueles pagãos, para anunciar, né? E depois vai dizer que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria, trazendo-lhe os doentes, enfermos, os possessos, lunáticos, e ele curava todos. Grandes multidões acompanharam-no na Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Então aqui nós vemos que Jesus está ali no meio dos pagãos. Jesus está ensinando, né, o evangelho para os pagãos. Jesus está começando, né, o seu ministério de cura, de batismo, de pregação do evangelho ali. Nós, nesse mundo, somos muito propensos a querer a glória, não é assim? Nós somos muito propensos a receber os aplausos, né? São Pio de Pietrelcina, ele fala que muitas vezes Deus não nos dá a graça porque nós somos ingratos. Nós queremos
a glória de Deus, mas nós não queremos retribuir a Ele, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos que muitas vezes nós não reconhecemos. Normalmente nós não reconhecemos as graças de Deus, até porque a maioria das graças de Deus nós não vemos, né? Que são essas batalhas espirituais, esses livramentos. Talvez na tua família você vai ser como a Joana d'Arc, que você vai levantar a família, que você vai lutar, né, contra os preconceitos, né, porque normalmente é assim, mas agora você é um beato, agora você é uma beata. É preciso que nós tenhamos essa coragem de Joana d'Arc, que nós tenhamos essa coragem de João Batista, sem querer colher os louros da fama. Da fama. Sabe por quê? Porque se a gente ficar sabendo tudo o que a palavra de Deus faz na vida das pessoas, o Espírito Santo faz na vida das pessoas, através da nossa mísera contribuição, nós ficaríamos soberbos e nos perderíamos. Porque a soberba, ela gera essa vanglória que nos rouba toda a glória aqui na terra. João Batista sabia que o tempo dele estava acabando, né? É preciso que eu desapareça para que ele cresça, né? Joana d'Arc sabia que ela estava a serviço de Deus, e ela sabia que Deus nunca prometeu as glórias a ela, prometeu a França, e de fato aconteceu. Se eu e você quisermos salvar a nossa família, nós temos que agir, né, tendo como espelho João Batista, como espelho Joana d'Arc, como espelho os santos, e principalmente como espelho Jesus Cristo, que também, no fim da sua jornada, ele foi morto aqui, miseravelmente morto. Deus te abençoe.